Olá, pessoal! Vamos ler hoje o capítulo 2. Saiba quem você é. Uma das maiores curas para o vício de agradar a todos é o conhecimento de quem somos em Cristo. De acordo com 2 Coríntios 5:21, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. A frase em Cristo precisa ser entendida se quisermos andar em vitória. O que somos em Cristo é muito diferente do que somos em nós mesmos. E em nós mesmos não somos absolutamente nada de valor, mas em Cristo partilhamos de todas as coisas que Ele mereceu e conquistou. A Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo, em Romanos 8:17, e compartilhamos da sua herança, da sua justiça e da sua santidade. Aprenda a identificar-se com Cristo, veja-se nele. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 6 que quando Ele morreu, nós morremos. E quando Ele foi levantado para uma nova vida, nós fomos levantados com Ele. Se colocássemos 2 moedas em uma garrafa, selássemos a garrafa e a afundássemos na água, as moedas estariam na água assim como a garrafa. Na verdade, porém, as moedas estariam em melhor situação, porque estariam no mesmo lugar que a garrafa, mas não se molhariam. Podemos usar essa analogia para entender melhor o que significa dizer que estamos em Cristo. Jesus é a garrafa e nós somos as moedas. Consideramos que todos os que são crentes em Jesus Cristo estão nele. Compartilhamos das mesmas coisas pelas quais Jesus passou em sua experiência. Embora não tenhamos tido a experiência real de passar por elas, elas se tornam nossas por meio da nossa fé nele. Efésios 1, de 17 a 23 e 2, de 5 a 6, nos ensina que estamos sentados com ele nos lugares celestiais à direita de Deus. Como podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Como podemos estar aqui na terra e ao mesmo tempo estarmos sentados com ele no céu? É possível porque vivemos em 2 esferas ao mesmo tempo. Temos uma vida carnal e uma vida espiritual. Somos espíritos que têm uma alma e vivem em um corpo. Nossos pés podem estar tocando a terra e nosso coração pode estar tocando o céu. Quando entendemos como Deus nos vê através de Cristo, podemos deixar de nos importar com o que as pessoas pensam a nosso respeito e de nos sentir mal acerca de nós mesmos. Não precisamos ser viciados na aprovação das pessoas, porque já temos a aprovação de Deus. Podemos deixar de viver debaixo de uma condenação ou de estar constantemente buscando agradar a todos. Podemos aceitar a nós mesmos e quando fizermos, os outros começarão a nos aceitar também. Se uma pessoa é viciada em alguma substância, só sente dor quando não consegue tê-la. E se existe um fluxo regular dessa substância dentro do seu sistema, jamais sentirá dor. Da mesma forma, se somos viciados na aprovação das pessoas, sempre sentiremos dor quando essa aprovação for retirada, o que sempre acontece uma vez ou outra. Entretanto, se buscamos a Deus para termos aprovação, jamais sentiremos a dor de termos essa aprovação negada, pois teremos um fluxo constante e regular do seu amor e aceitação. Ele está sempre disponível para nós, é gratuito e abundante. Passamos por muitas angústias porque tentamos obter das pessoas o que somente Deus pode nos dar, um senso de valor. Busque a Deus e não as pessoas para obter o que você precisa. Justos aos olhos de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Observe que essa passagem das Escrituras diz que somos vistos por Deus como sendo justos. Isso significa que Ele decide olhar para nós de uma certa forma. Em Efésios 1:5, a Bíblia diz que Ele nos amou e que por meio de Jesus Cristo nos adotou como seus próprios filhos, e que Ele o fez porque isso lhe era agradável e esta era a sua boa intenção. Em outras palavras, Deus nos ama porque quer, não por nada que façamos para conquistar ou merecer o seu amor. Talvez não nos pareça razoável que Deus nos ame, porque olhamos para nós mesmos e não conseguimos encontrar nenhuma razão para que Ele o faça. Deus não precisa ser razoável porque Ele é Deus. Só pelo fato de não entendermos o que Deus faz, isso não o impede de fazê-lo.
Entendemos Deus com o nosso coração e não com a nossa mente. Talvez em nossa mente não saibamos por que Deus nos ama, mas em nosso coração podemos saber que Ele tem amor por nós. As pessoas geralmente precisam ter um motivo para nos amar e aceitar, mas Deus não precisa disso. Precisamos entender que ser justo não significa que somos tão inteiramente perfeitos a ponto de não termos fraquezas ou imperfeições. Significa que acreditamos que Jesus se fez pecado através de sua morte na cruz e que ao se fazer pecado por nós, Ele nos tornou justos. Ele realmente tomou o pecado sobre si e pagou a penalidade por ele. Ser justo é um estado onde Deus, por sua graça, nos coloca por meio de nossa fé na verdade que Jesus fez por nós. A justiça, ou a forma certa de sermos aquilo que Deus deseja ou quer, não é o resultado do que fazemos, mas sim do que Jesus fez por nós. 2 Coríntios 5, 17 a 21. A justiça nos é imputada pela graça e misericórdia de Deus. Deus fez com que Jesus se fizesse pecado para nos tornar justos. Portanto, se cremos nessa verdade, somos justos, e a partir desse conhecimento e convicção, podemos agir de forma correta. Por outro lado, se nunca acreditarmos que Jesus se fez pecado por nós e nos fez justos, nunca começaremos a fazer o que é certo em nossa vida. Primeiramente, precisamos saber que fomos justificados. Não podemos produzir algo que não temos. Deus jamais esperaria que produzíssemos algo que Ele não tivesse nos dado antes. Ele nos dá o seu amor e depois espera que amemos as pessoas. Ele derrama sobre nós a sua misericórdia e bondade e depois espera que sejamos bons e misericordiosos para com os outros. Do mesmo modo, Ele nos dá a sua própria justiça e espera que nos comportemos com retidão. Se fôssemos uma macieira, não seria difícil produzir maçãs. Não teríamos de nos esforçar para dar frutos, porque essa seria a ordem natural das coisas. Do mesmo modo, se sabemos que somos justos aos olhos de Deus, a reação automática é agirmos retamente. Mas se acreditarmos que somos velhos pecadores inveterados, continuaremos a pecar incessantemente, porque aquilo que fazemos vem do nosso quem, de quem acreditamos que somos. Precisamos de uma consciência de retidão e não de uma consciência de pecado. Sob a velha aliança, os pecados das pessoas podiam ser cobertos pelo sacrifício do sangue de touros e de bodes, mas a consciência do pecado nunca podia ser apagada. O pecado era coberto, mas não era retirado. Sob a nova aliança, os nossos pecados foram removidos completamente pelo sangue de Jesus, e até a consciência do pecado pode ser retirada porque as nossas consciências foram limpas. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, de 12 a 14. Relaxados no Espírito. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem. Salmos 25, 12 e 13. Para vencer o vício da aprovação, precisamos estar confortáveis espiritualmente. Essa declaração pode parecer estranha, mas deixe-me explicar-lhe o que quero dizer. Em 1980, tive um emprego como secretária do pastor da minha igreja em St. Louis. Depois de um dia de trabalho, fui despedida. Sabe por quê? Porque eu não era uma secretária. Assim, eu não podia fazer o que uma secretária faz. Eu sabia datilografar e era uma mulher de negócios decente, mas aquilo não era o que Deus queria que eu fizesse. Não era parte do plano dele para a minha vida. Eu queria que aquele emprego desse certo porque era meu plano, mas Deus não permitiu porque Ele tinha outros planos para mim. Se você quer viver infeliz, desconfortável e inseguro, simplesmente passe a sua vida tentando fazer algo que não é a coisa certa para você. É como tentar calçar sapatos que não cabem em seus pés.
Certa vez, eu estava fazendo compras com uma amiga e experimentei um par de sapatos de que realmente havia gostado. Eles eram tão bonitos que eu quis comprá-los, mas estavam um pouco apertados. Minha amiga fez uma observação sábia. Ela me perguntou: eles são confortáveis? Ah, servem bem. Mas eles são realmente confortáveis? Perguntou ela. Porque se eles não forem realmente confortáveis, vão machucar seus pés. Você tem razão, disse eu. Não vou comprá-los porque quero que eles sejam realmente confortáveis. Pensei naquele incidente mais tarde, quando estava tendo meu tempo a sós com Deus, e disse a Ele: sabe, Senhor, quero estar confortável espiritualmente, assim como quero estar confortável com os sapatos que calço. Quero simplesmente estar relaxada no espírito. Quero que a minha vida interior esteja à vontade. Pense por um instante em qualquer filme sobre o exército que você tenha visto. Sempre chega a hora de que o sargento diz a todos os homens para ficarem em posição de sentido. Eles imediatamente ficam rígidos e duros em suas posições. Eles não se movem e certamente não parecem relaxados. Depois de algum tempo, o oficial no comando diz descansar e imediatamente todos relaxam. Creio que Deus está falando ao seu povo e dizendo descansar. Isso não quer dizer que toda a vida vai ser fácil, mas quer dizer que podemos fazer o que precisamos fazer na vida de uma forma descansada. Cheguei a um ponto da minha vida em que queria estar relaxada quanto ao meu relacionamento com Deus e a minha caminhada com Ele. Eu queria estar à vontade em meio às pessoas e não ter medo da reprovação delas. Eu queria estar à vontade com os meus dons e com o meu chamado. Eu queria estar relaxada com tudo que dizia respeito a mim. Eu queria desfrutar de Deus e não passar a maior parte do meu tempo com Ele com medo de que estivesse zangado por causa das minhas imperfeições. Eu não queria estar mais com os nervos à flor da pele. Não queria estar mais atormentada pelo medo e pela insegurança. Não queria ter uma necessidade de aprovação que não provinha de Deus. Uma necessidade tão forte que eu faria praticamente qualquer coisa apenas para sentir que tinha a aprovação das pessoas. Eu não queria me sentir condenada por causa das minhas imperfeições. Queria gostar de mim mesma e crer que eu tinha valor. Queria saber quem eu era em Cristo e quem Ele poderia ser através de mim se eu o permitisse. Eu queria a realidade da justiça, da paz e da alegria que a Bíblia disse que eu poderia ter. Romanos 14:17. E quanto a você? Já teve tensão, desconforto e insegurança suficientes em sua vida? Está cansado de andar com os nervos à flor da pele? Está cansado de ter medo do que as pessoas pensam de você e do que elas podem estar falando ao seu respeito? Você quer se sentir à vontade? Bem, você pode relaxar sabendo que Deus o ama. Ele o aceita em Cristo e Ele o aprova como seu filho amado. Encontre a simplicidade em Cristo. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Crer em Deus é realmente simples. No entanto, nós complicamos muito as coisas. A Bíblia diz que devemos nos tornar como as criancinhas ou não entraremos no reino de Deus. Mateus 18:3. As crianças são simples. Elas geralmente acreditam no que os adultos em quem confiam lhes dizem. Elas não tentam entender tudo, elas apenas creem. Hebreus 4 nos ensina que podemos entrar no descanso de Deus por meio da nossa fé. Diz que devemos ser zelosos e nos esforçar diligentemente para entrar no descanso de Deus. Devemos ter conhecimento dele e experimentá-lo por nós mesmos. Aqueles que entraram no descanso de Deus descansaram do desgaste e da dor das suas labutas humanas. Eles não estão com os nervos à flor da pele, ao contrário, estão relaxados, seguros e livres para serem eles mesmos. Podemos até entrar no descanso de Deus com relação ao que as pessoas pensam a nosso respeito, se elas nos aprovam ou não. Podemos nos tornar tão seguros em Cristo que desde que saibamos que nosso coração está em retidão, sabemos que seja o que for que as pessoas pensem a nosso respeito, isto é entre elas e Deus, e não cabe a nós estar preocupados com isso. O apóstolo Paulo tinha esse tipo de confiança em Cristo.
Em 1 Coríntios 4, vemos uma situação na qual Paulo estava sendo julgado com relação à sua fidelidade. Ele deixou muito claro que não estava nem um pouco preocupado com o que as pessoas pensavam a seu respeito, porque ele sabia quem era em Cristo. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. 1 Coríntios 4, 3. Deus está do nosso lado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Segundo a carta de Paulo aos Romanos, Deus está a nosso favor. Também sabemos que Satanás está contra nós. A pergunta que devemos fazer é se vamos entrar em acordo com Deus ou com o diabo. Você já sabe a resposta. Pare de ficar contra si mesmo só porque Satanás está contra você. É triste dizer, mas algumas vezes descobrimos que as pessoas também estão contra nós. Satanás trabalha tanto através de pessoas quanto de forma independente. Ele ataca a nossa confiança através das coisas que as pessoas dizem ou não dizem. Qual é a importância da opinião das pessoas para nós? Estamos pensando por nós mesmos ou estamos sempre fazendo uso da opinião de todos os demais? Se a opinião, o julgamento e as atitudes das pessoas a nosso respeito às vezes são inspirados pelo diabo, em vez de concordar com o que elas pensam e dizem, devemos resistir a essas coisas. Se sabemos que Deus está a nosso favor, então não devemos nos importar com o modo como nos sentimos ou com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Como diz a Bíblia, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Ele está do nosso lado, o que podem nos fazer os outros? Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Hebreus 13, 6. A maioria de nós, até certo ponto, precisa ser liberta do temor dos homens. Precisamos ser completamente libertos de darmos importância ao que as pessoas pensam. As pessoas que sempre precisam da aprovação dos outros, desesperadamente, querem que todos olhem para elas da cabeça aos pés e digam: perfeito. Quando elas fazem qualquer tipo de trabalho, querem que todos olhem para ela e digam: perfeito. Em tudo que fazem, com relação à sua aparência, às coisas que dizem, a cada atitude que tomam, querem que as pessoas digam: perfeito. Se estamos tentando ser perfeitos, vamos nos decepcionar. Isso não vai funcionar porque você e eu somos seres humanos imperfeitos. Mesmo se pudéssemos manifestar a perfeição, algumas pessoas ainda assim não estariam satisfeitas simplesmente porque são indivíduos infelizes que nunca estarão contentes com nada até que mudem suas próprias atitudes. Precisamos entregar a nossa reputação a Deus e deixar que Ele esteja no comando daqui para frente. Não tenha medo de ser necessitado. Não sei quanto a você, mas eu sou uma pessoa muito necessitada. Todos os dias digo ao Senhor: Pai, estás olhando para uma mulher desesperada. Preciso de Ti, Senhor. Sem Ti nada posso fazer. Em 1 João 1,9, a Bíblia nos ensina que se admitirmos os nossos pecados e os confessarmos, Ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Comece admitindo livremente todos os seus erros. Não retenha nada. Admita-os diante de Deus e das pessoas. Não dê desculpas nem ponha a culpa em ninguém. Ao fazer isso, você experimentará uma nova liberdade e o seu relacionamento com Jesus e com as pessoas sofrerá uma grande melhora. Descobri que se eu contar às pessoas os meus erros antes que elas os descubram por elas mesmas, nenhum de nós ficará tão incomodado com eles. Seja aberto com as pessoas. A maioria das pessoas respeita e admira a sinceridade e as pessoas abertas. É aquilo que tentamos esconder que volta para nos assombrar. Convide Jesus para entrar em cada área da sua vida. Não pense que você precisa esconder seus erros dele. Lembre-se, Ele já sabe de tudo a respeito de você. Na verdade, o Senhor sabe mais a nosso respeito do que podemos nos lembrar ou do que jamais descobriremos, e Ele nos ama de qualquer forma. Entregue a Deus não somente o que você é, mas principalmente entregue a Ele o que você não é.
É fácil oferecer a Ele os nossos pontos fortes, mas também devemos oferecer a Ele as nossas fraquezas, porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não retenha nada, entregue tudo a Deus. O Senhor não vê somente o que somos nesse instante. Ele vê aquilo que podemos nos tornar se Ele for paciente conosco. Ele sabe os planos que tem para nós e eles são planos de progresso e sucesso e não de derrota e fracasso. Jeremias 29:11. Uma confissão completa e perfeita de nossos pecados nos dá um sentimento bom, leve e suave. Pode ser comparada a um armário que esteve fechado por muito tempo e está cheio de sujeira e lixo. Após ser completamente limpo, o lixo jogado fora, a sujeira removida e após a entrada do ar fresco, ele se torna um lugar agradável. Depois de confessarmos completamente os nossos pecados e recebermos o perdão de Deus por eles, podemos ficar em paz conosco, sentindo-nos leves e limpos. Um novo e vivo caminho. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, versículos 19 e 20. Crer que somos justificados perante Deus por meio da nossa fé em Jesus Cristo é um novo e vivo caminho, um caminho que nos dá liberdade, ousadia e confiança. Tentar seguir a lei, tentando fazer tudo certo para ganhar a aceitação, ministra morte, todo tipo de miséria a nós. Mas Jesus nos oferece a sua graça que gera vida. A graça é o poder de Deus que vem a nós sem ônus, para nos ajudar a fazer com facilidade o que nunca poderíamos realizar por nós mesmos. Com o homem, muitas coisas são impossíveis, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. A graça é libertadora. Ela coloca o fardo para executar em Deus e não no crente. Como crentes em Jesus Cristo, nosso trabalho é crer enquanto Deus trabalha a nosso favor. Não posso me tornar aceitável a todas as pessoas, nem você, mas podemos crer que Deus nos concederá favor junto às pessoas com quem Ele quer que nos envolvamos. Às vezes tentamos nos relacionar com pessoas com as quais Deus não quer, nem mesmo que tenhamos qualquer ligação. Algumas das pessoas com quem me esforcei muito para fazer amizade no passado, geralmente comprometendo minha própria consciência para ganhar a aceitação delas, foram exatamente aquelas que me rejeitaram na primeira vez que não fiz exatamente o que elas queriam que eu fizesse. Agora entendo que eu queria a amizade delas pelos motivos errados. Eu era insegura e queria ser amiga das pessoas populares, pois pensava que minha união com essas pessoas importantes me tornaria importante também. Saber quem somos em Cristo nos liberta da necessidade de impressionar as pessoas. Quando sabemos quem somos, não precisamos andar excessivamente preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito. A partir do momento que sabemos quem somos e aceitamos a nós mesmos, não temos mais nada a provar. Quando não temos nada a provar, podemos relaxar e ficar à vontade em qualquer situação. Você poderá observar nas Escrituras que Jesus nunca tentava se defender, independente da acusação que sofresse. Por quê? Porque ele sabia a verdade a respeito de si mesmo, e isso era o importante para ele. Jesus não era viciado na aprovação das pessoas, portanto, estava livre da tirania do que elas poderiam pensar ou dizer a respeito dele. Ele estava satisfeito com o conhecimento que possuía a respeito de si mesmo. Ele não precisava da aprovação de ninguém mais, senão da aprovação do seu Pai Celestial, e isso ele sabia que tinha. Os verdadeiros amigos não tentam controlar você. Eles o ajudam a ser o que Deus quer que você seja. Coloque a sua fé em Deus e peça a Ele que lhe dê amigos que sejam certos para você. Talvez você nunca tenha pensado em usar a sua fé para ter os amigos certos, mas Deus nos oferece uma nova forma de viver. Ele nos convida a viver por fé. Não existe uma única parte da sua vida a respeito da qual Deus não esteja interessado. E Ele quer estar envolvido em tudo que você deseja, precisa ou faz. Então deixe-o entrar. Romanos 14:23 realmente declara que tudo que não provém da fé é pecado.
Essa é uma declaração forte e eu o encorajo a meditar nela, a fim de alcançar o seu pleno significado. Tudo o que fazemos deve ser feito por fé para ser aceitável a Deus. E por quê? Porque Ele sabe que a fé é a porta de entrada para desfrutarmos da vida. E é exatamente isso que Ele deseja para você e para mim. João 10:10. Jesus disse que não podemos fazer nada sem Ele. João 15:5. Devemos colocar a nossa fé no Senhor para nos ajudar a escolher bons amigos, assim como tudo mais que nos diz respeito. As pessoas podem ser atraídas a você de um modo sobrenatural. Saber quem você é em Cristo ajudará a ser confiante e, consequentemente, as pessoas serão atraídas a você. As pessoas se sentem confiantes quando estão com outras pessoas confiantes. Como empregadora, percebi que quando peço às pessoas para fazerem uma tarefa e elas respondem com confiança, o meu próprio nível de confiança nelas também aumenta. Entretanto, se elas responderem de forma insegura ou temerosa, imediatamente começo a perder a confiança e a me perguntar se elas são as pessoas certas para o trabalho que preciso realizar. Sou fortalecida pela confiança dos outros e enfraquecida pela falta de confiança. Assim, afetamos uns aos outros. As pessoas procuram coisas nas outras pessoas que as façam se sentir melhores e seguras. Se eu subisse ao púlpito para ensinar a palavra de Deus e parecesse não ter confiança, imediatamente as pessoas que me assistem perderiam a confiança em mim. Elas poderiam se perguntar: ela sabe o que está fazendo? Ou como poderia nos ajudar se ela mesma parece insegura? Satanás muitas vezes tentou roubar minha confiança enquanto eu estava ensinando, mas Deus me ensinou a permanecer firme nesta área. Ele me mostrou que se eu deixar Satanás roubar minha confiança, ele tomará o controle da conferência que estou dirigindo. Quando há uma perturbação na reunião, sempre me esforço para me manter calma e confiante. Sei que as pessoas seguirão a minha reação. Certa vez, um cano de água estourou durante uma conferência e a água começou a jorrar em cima das pessoas que estavam em determinado setor do prédio. Pude ver que a perturbação imediatamente assustou a todos, porque eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Permaneci calma e confiante enquanto colhia informações sobre o que estava se passando. Garantia às pessoas que elas estariam seguras. A minha confiança as manteve confiantes. Se eu tivesse ficado nervosa e temerosa, poderia ter havido uma saída em massa do prédio e as pessoas poderiam ter se ferido. Podemos liderar as pessoas com medo ou podemos liderá-las com confiança. Devemos ser confiantes, mas não devemos colocar a nossa confiança em nada que não seja o próprio Cristo. Saber qual é a nossa posição nele nos dá confiança e, consequentemente, as pessoas desejarão ter amizade conosco. Pessoas confiantes nunca ficam sem amigos. Por quê? Porque elas têm o que todos querem. Elas têm segurança e confiança. Elas têm valor e dignidade. Nesse capítulo, discutimos acerca de sermos confiantes em quem somos e em como Deus nos vê. No próximo capítulo, eu gostaria que você desse uma olhada mais de perto em como é importante entendermos a nossa justificação diante de Deus. Somente crendo e vivendo essa justificação é que podemos começar a desfrutar da libertação da desgraça que é o vício em aprovação. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.